Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar dos fundos imobiliários. Se você já investe ou se você está querendo investir em fundos imobiliários, é uma excelente forma de diversificar o seu patrimônio, se expondo ao mercado imobiliário sem ter que desembolsar muito dinheiro. Antigamente, muitas pessoas encaravam a compra de imóveis como investimento, mas para isso era preciso ter uma quantia muito grande de valor acumulado. E se você quisesse receber aluguéis, você precisava realmente comprar ali um terreno, comprar algum imóvel e conseguir um locador para que você conseguisse receber uma renda mensal. Hoje, graças aos fundos imobiliários, é possível você comprar cotas de alguns fundos imobiliários e já no mês seguinte receber os aluguéis proporcionais àquele investimento que você fez. Então, de certa forma, os fundos imobiliários eles democratizaram o recebimento aí de dividendos, o recebimento de aluguéis e é uma forma muito inteligente de diversificar o seu patrimônio. Dito isso, eu separei aqui para vocês uma lista com 10 fundos imobiliários base 10, que para quem não sabe são aqueles fundos que são negociados ali na casa dos R$10. Isso não quer dizer que um fundo imobiliário ele está barato, isso é simplesmente o valor de cota. A gente precisa olhar alguns indicadores e eu separei aqui alguns dos principais indicadores que eu olho quando eu vou escolher alguns fundos imobiliários para minha carteira. Lembrando que esse vídeo ele não se trata de uma recomendação de investimento, eu sempre recomendo que vocês estudem e se atentem a qual é a sua estratégia. Cada investidor tem uma estratégia, uns querem uma aposentadoria para um futuro, outros querem constituir uma renda para um filho quando ele tiver 18 anos, para pagar uma faculdade. Então, cada investidor vai ter a sua estratégia. Então, analise a sua estratégia, estude melhor sobre esses ativos e aí sim você consegue fazer os seus investimentos aí com mais clareza. Bom, e esses foram os indicadores que eu olhei para fazer essa lista aqui para vocês. Então, eu levei em consideração o preço sobre valor patrimonial. Então, é sempre importante a gente procurar os fundos imobiliários que estão com esse P sobre VP até 1 no máximo ou abaixo de 1, que é o mais indicado. Uma liquidez diária de 200 mil por dia, um dividend yield ali na casa dos 7%, isso porque a gente consegue uma ótima rentabilidade já na renda fixa, então o mínimo aí que a gente vai procurar nos fundos imobiliários, como a gente está colocando um pouco mais de risco nos nossos investimentos, a gente quer no mínimo aí 7%. Número de cotistas no mínimo de 25 mil cotistas no fundo imobiliário, uma vacância ali não maior que 15%, isso para os fundos imobiliários do tipo tijolo, porque tem fundos imobiliários também que são de papéis, fundos de dívida, então nesse caso eu estou levando em consideração os fundos que existem ali, os prédios, as lajes ali, os galpões logísticos, e distribuição recorrente de dividendos nos últimos 12 meses. Então vamos buscar aqueles fundos imobiliários que no último ano pagaram constantemente ali uma média bem interessante de dividendos, que são os aluguéis ali que a gente vai receber mensalmente. E o primeiro fundo imobiliário da nossa lista é o KISU11, e o KISU11, no caso, ele é um fundo imobiliário do tipo FOF, e esses tipos de fundo, eles têm uma estratégia de comprar cotas de outros fundos imobiliários. Então, com isso, você está investindo num fundo que traz uma diversificação muito grande. Hoje, uma cota do fundo imobiliário KISU11 está na casa dos R$ 8,27, o preço sobre valor patrimonial 0,90, a liquidez desse fundo é de 731 mil por dia, o dividend yield dos últimos 12 meses na casa dos R$ 10,84, então tá uma média de dividendo ali bem interessante. Esse fundo ele tem mais de 123 mil cotistas e no caso o último provento pago por esse fundo imobiliário foi de 8 centavos por cota. Quando a gente olha dentro da carteira do KISU11, a gente consegue ver que 97,7% está em outros fundos imobiliários e 2,3% a gente tem na renda fixa. Então é realmente a estratégia do fundo é investir em outros fundos imobiliários. E o segundo fundo da nossa lista é o GALG11, também conhecido como GALG11, e esse é um fundo imobiliário do tipo logística. Então esse fundo no dia de hoje ele está custando na casa dos R$ 9,23 e quando a gente olha dentro do portfólio desse fundo a gente vê que ele tem 5 imóveis espalhados aí por todo o Brasil e dois dos principais clientes desse fundo imobiliário é a BRF e também a Air Liquide. Então é um fundo imobiliário que ele não tem muitos imóveis, ele tem 5 imóveis, mas é um fundo imobiliário diferenciado, porque é difícil a gente encontrar fundos de logística com esse valor e inclusive um PVP também é liberando o seu preço justo. A liquidez desse fundo ela está na casa dos um pouco mais de 948 mil. O dividend yield pago por esse fundo também é bem interessante para o setor que ele atua, que é de 10,66%. Ele tem atualmente um pouco mais de 82 mil cotistas.
ele tem zero taxa de vacância, então realmente todos os imóveis estão ocupados, e o último dividendo pago por esse fundo imobiliário também foi na casa dos 8 centavos. E o nosso terceiro fundo imobiliário da carteira é o BTCI 11, ele é um fundo imobiliário do tipo papel. Quando a gente olha dentro da carteira desse fundo imobiliário, a gente vê que a maior parte ali do dinheiro emprestado para o fundo ele está indexado ao IPCA mais 7,1%, também tem ali um pouco indexado ao CDI, ao IGPM, e a gente vê aí que a média da duração desses contratos aí está na casa ali dos 4,6 anos. Então ele é um fundo imobiliário que no dia de hoje está sendo negociado a R$ 9,83, o preço sobre valor patrimonial de 0,95. Esse fundo tem uma liquidez também bem interessante de 2,38 milhões. Dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de R$ 12,64. Tem um pouco mais de 110 mil cotistas. No caso, como é um fundo imobiliário que ele emite ali CRIs, a gente não tem o dado sobre a vacância do fundo. E no caso, o último dividendo pago por ele foi de 10 centavos. Próximo fundo imobiliário da nossa lista é o CPTS 11. Esse fundo ele é bem conhecido, nos últimos tempos teve muita notícia dele, por conta dele ser um fundo imobiliário do tipo papel, e o preço dele hoje está na casa dos 7,90. Mas recentemente foi um fundo que passou por um desdobramento de 1 para 10, ou seja, quem tinha uma cota desse fundo, ela foi dividida em 10 partes, então você passou a ter 10 cotas do fundo imobiliário, só que com um valor um pouco menor. E muita gente se assustou, quem não recebeu a informação antes e não estava sabendo o que estava acontecendo, mas no caso foi simplesmente uma estratégia da gestora para gerar mais liquidez para os papéis. Então, geralmente quando um fundo ele diminui o seu valor de entrada é porque ele quer atrair mais investidores. E com isso o fundo acaba conseguindo captar mais dinheiro. E o PVP do CPTS 11, ele está na casa do 0,88. Ele tem uma liquidez ali de 12,11 milhões, então tem uma liquidez bem alta mesmo. Quando a gente olha os dividendos pagos nos últimos 12 meses, eles estão na casa dos 11,09%. Esse fundo imobiliário tem um pouco mais de 231 mil cotistas. Quando a gente olha aí, o último dividendo pago foi de 5 centavos. Aqui a gente consegue também ver um pouco aí da carteira do CPTS 11, onde a gente vê que ele tem um pouco também de fundos imobiliários, mas ele tem grande parte ali de CRIs indexados ao IPCA, indexados ao CDI também, e a gente consegue ver um pouco qual é a exposição por segmento. Então a gente consegue ver que a exposição desse fundo imobiliário está em fundos imobiliários, galpões logísticos e industriais, shoppings, comercial, varejo, educacional. Então, inclusive, o dinheiro que esse fundo empresta acaba tendo uma diversificação aí bem legal. Próximo fundo imobiliário é o XPSF11. É mais um fundo imobiliário do tipo FOF, então um daqueles fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. O preço desse fundo imobiliário hoje está em R$ 8,13. O P sobre VP de 0,92, então tá bem interessante também. Ele tem uma liquidez de um pouco mais de 531 mil diária. Ele tem um dividend yield de 11,34%, também bastante interessante. Ele possui um pouco mais de 52 mil cotistas e esse fundo imobiliário pagou no último mês 8 centavos. O próximo fundo imobiliário da nossa lista é o VIUR11, conhecido também como VIUR11. E esse fundo imobiliário, ele é de tijolo, mas ele é de um segmento específico que é conhecido como renda urbana. Dentro desse fundo imobiliário, quando a gente olha o portfólio, a gente consegue ver que são 6 imóveis e eles estão ali distribuídos entre área educacional, a gente tem também laboratório e também tem varejo. Então a gente consegue ver que o Grupo Ânima tem 48% do portfólio desse fundo, mas a gente consegue ver também que tem um ponto de atenção que são as lojas americanas. Representa ali uma parcela bem pequena desse fundo, mas é um ponto de atenção devido à crise aí que as americanas vêm passando. Quando a gente olha o preço desse fundo hoje, ele está na casa dos R$ 7,92, com um PVP de 0,87, então bem abaixo ali do seu preço justo. Tem uma liquidez de 353 mil por dia, uma liquidez aí também bem legal. Dividend yield aí dos últimos 12 meses na casa dos 10,91%. Número de cotistas, um pouco mais de 44 mil. E o último dividendo pago por esse fundo imobiliário foi de 7 centavos. Pessoal, estamos indo para o nosso 7º fundo imobiliário. Se você está gostando desse vídeo até o momento, gostaria de pedir para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal para que eu traga mais vídeos como esse, falando também de fundos imobiliários aí de valores um pouco mais altos.
E vamos falar aqui do nosso próximo fundo imobiliário, que é o VGIR11, que é um fundo imobiliário aí também de papel. E quando a gente olha a carteira do VGIR11, a gente consegue ver que 100% está alocado em CRI. Então, praticamente o fundo imobiliário ele não tem nem dinheiro parado em caixa, está tudo alocado nos CRIs. E quando a gente olha aí, 98,6% está indexado ao CDI e uma pequena parcela aí indexadas ao IPCA. O segmento de alocação desse fundo imobiliário está ali na parte residencial, shopping, hospitalar e também em escritórios. O preço dessa ação no dia de hoje está saindo na casa dos R$ 9,73, P sobre VP de 1,01%, então já está um pouquinho ali acima do seu preço justo, liquidez de 4,60 milhões diariamente, um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,24, até agora aí o dividend yield maior entregue por essa lista aqui que eu montei para vocês. Número de cotistas, um pouco mais de 226 mil cotistas, e quando a gente olha o último dividendo entregue pelo fundo foi de 12 centavos. Nosso próximo fundo imobiliário aqui é o VINO11, que é um fundo imobiliário do tipo de lajes corporativas, que hoje está custando na casa dos R$ 8,14. Quando a gente olha o portfólio do VINO11, a gente consegue ver aí que ele tem diversos imóveis, sendo o principal imóvel desse fundo, que representa 38% da sua carteira, o prédio da Globo, que é a sede da Globo aqui em São Paulo. Ele tem também ali empresas como WeWork, Faculdade Bela Vista, entre outros empreendimentos aqui também. E esse fundo imobiliário está com seu PVP bem descontado, está na casa do 0,76, tem uma liquidez de um pouco mais ali de 1.200.000 diariamente. Dividend yield entregue nos últimos 12 meses foi de 9,29%. Tem um pouco mais de 139 mil cotistas. Esse fundo ele tem uma vacância ali de 5%, o que na nossa lista aí é considerável ainda como tolerável. E o último dividendo pago por esse fundo imobiliário foi de 6 centavos. Bom, pessoal, estamos chegando na reta final da nossa lista. Os dois fundos imobiliários que eu vou mostrar agora são fundos já bem conhecidos, porque foram os primeiros fundos imobiliários ali a se popularizarem por serem ali base 10. E o primeiro deles é o VGHF11, que é um fundo imobiliário do tipo também papel, mas tem uma característica um pouco diferente, que ele é mais voltado ali para uma estratégia de hedge. Isso porque quando a gente olha dentro da carteira do VGHF11, a gente vê que 67,5% está alocado em CRIs, mas ele é um fundo imobiliário também que ele investe em FDIC, ele investe em outros fundos imobiliários, ele investe em ação, ele também tem caixa, então ele é um fundo imobiliário que ele acaba sendo um pouco mais híbrido ali para conseguir ter uma estratégia um pouco mais defensiva dentro de uma carteira de investimentos. O VGHF11 hoje ele está na casa ali dos R$ 9,52, com um PVP de 1,02%, um ponto de atenção aí. Liquidez de um pouco mais de 3,30 milhões de reais. Dividend yield entregue nos últimos 12 meses ali na casa dos 13,35%, com uma quantidade de um pouco mais de 313 mil cotistas, e é um fundo imobiliário que entregou aí no último dividendo 10 centavos. E por último, pessoal, é claro que a gente não podia deixar de fora o fundo imobiliário mais popular atualmente aí, quando a gente fala de fundos imobiliários de papel, que é o MXRF11. Como eu falei para vocês, um fundo de papel que investe ali praticamente em CRIs. Ele hoje que tem um preço de R$ 10,96. Quando a gente olha a carteira aqui do MXRF11, a gente vê que são 77% investidos em CRIs, tem um pouco também ali, 15% em outros fundos imobiliários, tem 3% em caixa, tem 5% em permutas financeiras. O PVP do MXRF11 hoje está na casa dos 1,11%, então dessa nossa lista é o fundo imobiliário com maior PVP, ponto de atenção aí também, mas é o fundo imobiliário com maior liquidez. Quando a gente olha a liquidez do MXRF11, tem quase 12 milhões de liquidez diária. Nos últimos 12 meses entregou aí na casa dos 12,14% em dividend yield. Tem um número assustador de cotistas de mais de 977 mil, tá quase se tornando aí o fundo imobiliário aí, primeiro fundo imobiliário a bater 1 milhão de cotistas.
e o MXRF11 entregou aí no último mês 11 centavos de dividendo. Lembrando, pessoal, que quando a gente olha esses dividendos entregues nos últimos 12 meses, isso não garante que o fundo vá continuar entregando isso nos próximos meses. Isso aqui é apenas uma base para que a gente faça um estudo e consiga ver se o fundo ele realmente vem pagando bons dividendos, mas o futuro a gente sabe que vai depender aí de muitas variáveis, mas a gente já consegue ter uma base se anteriormente ele vem pagando ou não bons dividendos. Ponto de atenção que eu preciso mostrar para vocês, todos esses que eu separei em vermelho, GLG11, VGIR11, VGHF11 e MXRF11 são bons fundos imobiliários, porém quando a gente olha o PVP, que é uma das métricas que eu mostrei para vocês lá no começo, estão acima de 1. Então quer dizer que eles já estão sendo negociados acima do seu preço justo. Então é bom ficar de olho. Pontos positivos também que eu marquei aqui para vocês. Quando a gente olha essas informações em verde, a gente consegue ver aí que alguns fundos imobiliários conseguiram pagar nos últimos meses aí acima de 12%. Então, quando a gente olha BTCI11, que pagou 12,64%, tem o VGIR11, que pagou 15,24%, e o VGHF11 e o MXRF11, que nos últimos meses também foram uma máquina de pagar dividendos, mas como eu acabei de falar para vocês, isso não garante que vai continuar sendo assim no futuro. Mas é um ponto importante da gente ressaltar aqui. Bom, e digamos que você quisesse montar uma carteira de fundos imobiliários comprando uma cota de cada um desses que eu coloquei aqui na lista para vocês. Hoje você desembolsaria ali aproximadamente R$ 89,63. Então, com menos de R$ 100 a gente vê que é possível sim montar uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. Com isso, você já teria aí mensalmente um dividend yield aí sendo entregue para vocês, se eles continuassem mantendo essa média de aproximadamente ali 85 centavos. Então, vai ter muitas pessoas que vão assistir esse vídeo e vão pensar, pô, mas eu vou investir quase R$ 100 para receber 85 centavos por mês. Mas é aí que está a diferença do pensamento do cara que é um investidor de longo prazo e do cara que quer resultados imediatamente. Esses 85 centavos, eles podem vir para você de uma forma passiva. Você não vai precisar fazer nada. É um dinheiro que muitas vezes você está deixando na poupança, que você vai aplicar, e esse dinheiro vai trabalhar e vai te pagar aluguéis, vai te pagar dividendos. Ou você pode continuar deixando esse seu dinheiro parado lá, porque o banco vai fazer isso que você não está fazendo e vai rentabilizar em prol do seu lucro. Então é sempre isso que eu tento trazer aqui para vocês. Renda passiva, pessoal, é vocês colocarem o dinheiro para trabalhar em prol de vocês. Então, se você quer ter uma renda passiva, é aportes mensalmente, não vai acontecer nenhum milagre. Todo mês comprando mais cotas, vai chegar um momento que os dividendos eles vão comprar outras cotas e com isso você vai montando ali, vai fazendo a sua bola de neve de dividendos e cada vez recebendo mais proventos, mais aluguéis, investindo em mais fundos imobiliários e dessa forma vocês com certeza lá na frente vão conseguir colher bons resultados. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer aqui no vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu quero saber também desses fundos imobiliários que eu mencionei, quais que estão na carteira de vocês? Comentem aqui que eu quero saber. Tô curioso para ver em quais desses fundos imobiliários vocês investem. E se vocês quiserem algum vídeo aqui explicando um pouco melhor algum desses fundos imobiliários, comenta aqui também que eu posso fazer. Eu já fiz alguns vídeos falando de fundos imobiliários específicos aqui no canal e posso fazer tranquilamente um vídeo detalhando mais sobre um determinado fundo imobiliário. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até uma próxima, um abraço e valeu!